queremos te exaltar, Pai amado, porque o Senhor é bom, Pai eterno, e as tuas misericórdias, Pai, duram para sempre. Estamos aqui mais uma vez, Pai, na glória, para ouvir a tua palavra, Senhor, aquela que é vida, aquela que é cheia, Senhor, da graça, Pai amado, e nós queremos pedir que o Senhor, Pai amado, possa nos conservar na tua presença, porque o Espírito Santo de Deus está na glória, Pai amado, o nosso entendimento ele é aberto, Pai amado, nós podemos, ó Rei, compreender os teus mistérios para guardar o nosso coração e, Rei amado, Senhor, permanecermos, ó Deus, nos santos decretos de um Deus que é justo, de um Deus que é soberano, de um Deus que vive e reina para sempre. Senhor, se conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós te glorificamos, Pai, porque não há outro igual a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja. Ainda de pé, vou convidar os queridos irmãos para ver juntos a palavra do Senhor. No livro de 2ª de Coríntios, vamos abrir juntos a palavra de Deus no livro de 2ª de Coríntios, capítulo 3. E vamos ler juntos o versículo 17. 2ª de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Podemos ler juntos? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, o Senhor aí há liberdade. Amém? A querida igreja pode se sentar. Eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade que Ele me dá de poder estar neste lugar e partilhar a palavra de Deus com a querida igreja que Ele comprou com seu precioso sangue. Também quero agradecer ao pastorado por me conceder esta alegria de poder estar aqui e bendizer ao Senhor. É motivo de grande gozo para mim poder louvar ao Senhor neste dia. Também quero agradecer a Deus por ter levado cada um dos irmãos a subirem à casa de Deus nesta manhã, mediante diversas circunstâncias, mas os queridos irmãos puderam deixar seus afazeres por conta de querer exaltar, bendizer e ouvir a palavra do Senhor. Eu estou ainda muito grato porque, enquanto estava aqui, eu pude contemplar que o grupo homogêneo dos jovens está a trabalhar. Isso é motivo de louvar. Eu considero o pastor não precisa dar mais muitos dirigidos pelos jovens. Os jovens estão a projetar, estão a tocar instrumentos, estão a louvar, até os jovens estão a fazer a filmagem. Então, meus queridos jovens que ainda estão por ali, por favor, a Bíblia nos mostra claramente que é com força e ao mesmo tempo com ordem que se entra. Não será possível de outra maneira. Se a gente pensar que sentados vamos servir ao Senhor na casa do Senhor, pode ser difícil. Vamos lutar para poder servir a Deus e termos cada vez mais uma representação de jovens neste lugar. Eu não estou a dizer que os outros grupos homogêneos não estão a trabalhar, mas enfim, cada qual puxa o peixe para a sua brasa. Então eu quero agradecer a Deus porque o Senhor está a levantar cada vez mais jovens para servirem a Deus neste lugar. E nós neste dia estaremos a falar um bocadinho do cuidado para não recuar. O cuidado para não recuar. Meus queridos irmãos, temos lido a palavra de Deus todos os dias das nossas vidas. Eu quero dar uma responsabilidade a toda a igreja. A igreja do Estrela Vermelha, ela é a igreja que deve se destacar a nível da província de Sofala. É a partir deste lugar que devem surgir homens e mulheres capazes de sair e influenciar as nossas congregações nos diferentes pontos desta nossa província, desta nossa cidade. Daí que cada um de nós aqui é uma peça importante no reavivamento desta
nesta província, na expansão da obra de Deus nesta província. E se nós ficarmos relaxados, não poderemos ver o Evangelho a progredir. Nós queremos que as nossas vidas sejam essas que influenciam o crescimento da obra de Deus nesta província. Porque nós, quando olhamos, por exemplo, para a última ordem que Jesus deu, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Primeiro, porque Jerusalém era uma das potências do mundo naquela época. E a partir daquele lugar houve um grande avivamento. Foram aqueles que ouviram a palavra, receberam o Espírito Santo naquele lugar, que puderam sair e pregar o Evangelho, e muitas almas foram regeneradas e trazidas para Cristo. E aqui é a casa onde nós ouvimos a palavra. Em primeiro lugar, do nosso bom Deus. Em segundo lugar, do visionário da obra do Senhor, que é o pastor José Guama. Então, se nós sermos daqui bem trabalhados, poderemos influenciar a expansão da obra do Senhor em todos os distritos desta província. É por isso que eu quero pedir a cada um de nós esta responsabilidade, tomar este lugar como a capital da formação do homem para servir na obra do Senhor em todos os pontos desta província. Não estamos a excluir nenhum distrito, estamos a incluir todos os pontos, todos os distritos, e nós somos essas peças para podermos trabalhar e não podemos ficar abaixados, porque o inimigo não está a ficar baixado. Talvez queria dizer ao grupo de louvor: às vezes precisamos um pouco de, estava aí a pensar, precisamos um pouco de voltar um pouco para a África. Às vezes, nessa maneira de louvarmos a Deus. Então, se nós louvarmos às vezes na nossa língua, no nosso ndao, no nosso cena, talvez no nosso shona, poderemos louvar com um coração mais grato, um coração mais inteiro. Então, vamos nos esforçar para explorarmos também as nossas línguas, que será uma coisa muito maravilhosa. E quando entrar em português, vai nos procurar para perguntar: o que está bom cantar? Como é que eu posso cantar este louvor? Isto vai fazer, ou alguém que não fala português da sua essência, vai perceber que sim, estava na Bélgica. Então, que Deus nos abençoe e nós possamos crescer na obra do Senhor. Meus queridos, como eu estava a dizer, nós queremos falar um bocadinho desta questão do cuidado para nós não recuarmos. Podemos voltar para a palavra do Senhor no mesmo livro, no capítulo 8, no capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Nesses dias aqui estávamos, para alguns meus colegas aqui que fazem parte do IBAR, estamos a estudar um bocadinho alguns livros, incluindo o livro de Jeremias, o livro de Isaías e mais outros. E isto me despertou alguma coisa enquanto nós fazíamos uma análise panorâmica de tudo quanto estava lá. Os israelitas naquela época, eles estavam muito perdidos. E um dos propósitos quase da escrita dos dois livros coincide porque os israelitas estavam muito relaxados e a confiar bastante no templo de Jerusalém. Eles pensavam que por estar naquele lugar, por estar em Jerusalém e muito mais, por poderem ter o templo, que era o símbolo da presença de Deus, nada de errado lhes aconteceria. Daí poderiam viver da forma como eles bem desejassem. Poderiam eles desfrutar de todos os prazeres da carne, fazer qualquer idolatria, e Deus não lhes faria mal algum, porque o templo de Deus não
não iria ser tirado de Jerusalém. A manifestação de Deus não cessaria em Jerusalém. Isto pode se refletir ao tempo atual, é a estes momentos em que nós estamos, em que podemos pensar por estar na casa de Deus, por subir à casa de Deus, podemos viver de uma forma um pouco mais relaxada, um pouco mais à vontade. Nada nos fará dano algum. Nós fomos resgatados, como a palavra de Deus aqui nos mostra claramente. Diz que como será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Nós todos aqui um dia estávamos numa condição de perdidos, uma condição de totalmente inimigos de Deus, sem nenhuma vontade de servir ao Senhor. Mas quando Deus aprova, na sua infinita glória, na sua infinita misericórdia, Ele diz que nós podemos sair desta situação de estarmos condenados, numa situação em que o ministério da condenação era glorioso nas nossas vidas, porque a palavra de Deus aqui, quando termina estas passagens, por exemplo no versículo 13, e não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos até hoje. O mesmo véu está por levantar na unção do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Vamos dar estas duas percepções. A primeira percepção é esta que nos resgata, porque a glória de Deus, ela se manifestou e nós fomos libertados. Existia em nós aquela capacidade, aquele pensamento, assim por dizer, que nós não podemos servir ao Senhor, somos incapazes. É por isso que a Bíblia diz que até hoje, quando ele de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Este era o nosso passado. E algumas pessoas, nestes dias, têm esta incapacidade. Mas nós fomos resgatados de tal modo que o véu que nos impedia de podermos chegar à glória de Deus, a incapacidade que nós tínhamos de poder servir ao Senhor, ela foi removida, porque o ministério da condenação não foi tão glorioso como o ministério da vinda de Cristo, da nossa salvação, da nossa libertação. A vinda de Cristo sobrepôs de tal modo tudo quanto poderia nos condenar, tudo quanto poderia nos manter naquela situação em que nós não poderíamos ter um caminho de vir a Deus. Jesus Cristo nos trouxe para perto, tem-nos levado para junto da sua presença, tem-nos lavado, nos resgatado, nos dado esta alegria. A Bíblia mostra claramente que ainda existem muitas pessoas, existem muitos corações que estão vedados, o seu entendimento ainda está limitado, estão com incapacidade, olhando para Deus, olhando para a santidade de Deus, olhando para a verdade de Deus, olhando para tudo quanto Deus está fazendo através de homens como nós, que já fomos libertos, que já fomos santificados. Eles estão ali, como diz a palavra de Deus, na sombra da morte, sem conseguir achar o caminho. Eles, quando olham para Deus, eles conseguem somente encontrar uma barreira para poder servir ao Senhor. Conseguem encontrar uma barreira de lei. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 6 deste mesmo capítulo, o qual nos fez também capaz de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, ela em si, ela vai matar. A pessoa, quando consegue enxergar a santidade de Deus, este ministério
que em parte ele vem com condenação, quando eles conseguem enxergar, eles conseguem perceber que sinceramente nós não somos capazes de servir ao Senhor. E ocorre aqui a morte para essas pessoas. Mas para nós, porque se sobrepôs a graça de Deus, nós conseguimos entender a palavra de Deus, porque aqui diz que porque a letra mata, mas porque a letra mata e o Espírito vivifica, nos vivificou. A presença de Deus nos vivificou, a graça de Deus nos vivificou. Mas existem tantos outros que estão ainda nesta situação, em que estão vedados do entendimento de poderem enxergar a palavra de Deus. Daí que nós podemos já voltar para o nosso texto. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Porque, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E este texto é um texto maravilhoso, é um texto que, enquanto eu meditava nele, às vezes quando ele é lido, vamos dizer assim, em algumas congregações de umas crias de agitação, e nós queremos trazer um bocadinho de entendimento, não de criar agitação, mas de criar o cuidado pela obra do Senhor. Porque, na verdade, quando nós nos convertemos ao Senhor, aí o véu que nos impedia de enxergar a glória de Deus, ele é tirado. Então, por que da liberdade que aqui é falada? Será que é uma liberdade para falar, para pensar, para fazer qualquer coisa, as coisas que nós próprios desejamos? Porque é uma justificativa muito grande este texto para fazer as coisas que cada um deseja, sem em algum momento um fundamento bíblico, sem olhar para aquilo que a palavra de Deus diz, sem olhar para a vontade perfeita, a vontade maravilhosa de Deus. Porque em parte existia uma escravatura muito grande sobre nós, que é a escravatura do pecado. Essa é a pior escravatura que o homem pode ter. E onde o Espírito do Senhor está, ou onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Meus queridos, nós estamos livres. Nós estamos livres onde o Espírito de Deus, se o Espírito do Senhor está na tua vida, se o Espírito do Senhor opera na tua vida, se já houve esta conversão na tua vida, a Bíblia diz que há liberdade, e nós fomos libertos em nome de Jesus, e agora somos servos do Senhor. Somos estas pessoas que Deus nos habilitou para podermos servir a Ele. Ele nos habilitou para podermos entregar a Ele o melhor louvor. Nós tínhamos uma situação muito terrível que nos impedia totalmente de servir ao Senhor. Nós não tínhamos condições, mas hoje estamos aqui, podemos servir ao Senhor. E depois de nós ouvirmos que onde o Espírito está, aí a liberdade, mas o que nós devemos fazer é servir ao Senhor. Se nós compreendermos a razão da nossa libertação, se nós compreendermos os motivos que nos fizeram ficar livres, se nós tirarmos alguém hoje de uma cadeia de máxima segurança e lhe dar algumas atividades, ele reconhecendo que de fato foi liberto, uma condenação terrível, vão ver aquele homem, aquela mulher, aquele jovem a desfrutar da liberdade de uma forma que aquele que está livre já há bastante tempo vai perguntar: mas é só estar ao pé do sol? É só estar livre, eu acordar, ficar à vontade na minha casa? É só acordar, eu ir ao trabalho sem nenhum impedimento? Mas este que estava em condenação, agora é que ele saiu da condenação, está a desfrutar dessas coisas que aparentemente, para aquele que está livre, parecem ser simples.
Para aquele que está livre, parece ser simples. E nós, como povo de Deus, temos que desfrutar com uma paixão tão intensa esta libertação que houve em Cristo Jesus. A libertação para viver a palavra de Deus. A libertação para nós acordarmos e buscar a paz do Senhor. A libertação para nós olharmos para uma situação que nos impede para o pecado e nós dizemos: nós não somos mais escravos do pecado. É uma alegria a capacidade de dizer: eu hoje vou subir à presença do Senhor, vou lhe adorar. Existem muitas pessoas, como estava a dizer anteriormente, que estão vedados, o seu entendimento está ainda vedado, apesar dele perceber que quando estiver na presença de Deus vai ter gozo, vai ter satisfação, mas não consegue, porque ainda está sob condenação e o Espírito do Senhor não está sobre ele para lhe trazer esta liberdade. E nós temos esta alegria, esta satisfação incomparável e ficar relaxado diante desta maravilhosa bênção que Deus nos deu, desta maravilhosa bênção que Deus nos deu. É como se fosse negar, desfrutar da liberdade. É como se a pessoa tivesse sido libertada. Abriram-se as portas. Só que ele não foi longe. Ele só saiu da prisão e parou na porta. Não quis ir mais além. Não quis conhecer mais a Deus. Não quis desfrutar da liberdade com que Deus nos libertou. E por causa desta situação, pode-se recuar. Temos que ter muito cuidado para não recuar. No livro de Gálatas, capítulo 5, a Bíblia vem dizer aqui claramente, versículo 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Existe esta vertente em que sim, a pessoa, as portas são abertas para esta pessoa e ela sai, fica exatamente na porta, não consegue caminhar mais, não consegue compreender mais a Deus, não consegue se entregar mais para Deus, porque de fato eu já vi muitos testemunhos que dizem: depois de eu ter compreendido o que Deus fez na minha vida, não restou mais nada além de eu me entregar para o Senhor. É isto que acontece, meus queridos. Compreender e perceber o pagamento, as coisas maravilhosas que Jesus fez, a nossa libertação. O que falta? A pessoa percebe que os recursos que ela tem não são capazes de fazer o pagamento, o pagamento da obra maravilhosa de Cristo. Consegue perceber que nada que for a fazer vai poder pagar, vai poder recompensar. O que falta para esta pessoa é dizer: a minha vida eu deposito. Como estávamos a ver aqui no louvor, os meus talentos, os meus dons, tudo que eu sou, eu entrego a Deus. Eu faço da minha vida um mártir, uma entrega. O que eu desejo agora é o desejo de Deus. O que eu quero é aquilo que Deus quer. Então, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis
a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É claro que aqui nesta passagem, o apóstolo Paulo vem depois falar um pouco sobre a questão da circuncisão. E nós queremos falar aqui também sobre a questão de não voltar a nos colocar debaixo de rudimentos, de tradições, de discursos que talvez parecem ser semelhantes ao Evangelho, a ordenanças que parecem ser semelhantes ao Evangelho, porque depois de nós sermos salvos, começamos a meter no Evangelho coisas que parecem que nos ajudam a nos santificar mais, nos ajudam a querer viver o Evangelho de uma forma diferenciada, acrescida, um pouco paralela, não um pouco não pode ser paralela, paralela ao Evangelho, coisas que não estão escritas, mas que nós vivemos e ensinamos. Isso é voltar. A Bíblia diz que estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a vos meter debaixo do jugo da servidão. Cristo nos libertou para vivermos de uma forma cada vez mais intensa diante dele, e não para nos tornar a colocar no Evangelho coisas que aparentemente o Evangelho é complicado de se viver, porque isso já tem aquela parte que acontece com os descrentes, mas tem aquela parte que acontece com os crentes. Os crentes acrescentam coisas ali, complicam a vida deles, complicam a vida uns dos outros, por causa de querer acrescentar no Evangelho coisas que não estão escritas, porque nós entendemos pela palavra. É claro que a Bíblia diz que não podemos ser simplícios, alguma coisa assim, mas o Evangelho, na sua essência, ele tem uma forma de vida, de forma simples, é uma forma prática, é uma forma de viver o Evangelho que não precisa de acrescentar alguma coisa. É só ler o Evangelho, buscar a face de Deus e viver aquelas coisas que o Evangelho muito bem nos declara. Então não podemos voltar a nos meter sob o jugo de tradições, porque fazendo estas coisas nós recuamos. Nós estamos na igreja como aquele povo descrito no livro de Jeremias, no livro de Isaías. Estamos na igreja, mas totalmente perdidos por causa das coisas que nós adicionamos neste precioso Evangelho, por causa da nossa forma de vida que se distancia em algum momento da palavra de Deus. A Bíblia aqui vem prosseguir dizendo que no versículo 7 do mesmo capítulo 5, versículo 7, diz: coreis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta presunção não vem daquele que vos chamou. Esta presunção não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É um despertamento para nós como servos de Deus. Diz que coreis bem a velocidade em que este crente, esta alma estava, quando de repente se misturou em sentimentos como de inveja, quando de repente se misturou em sentimentos como de preguiça, quando de repente se misturou com sentimentos como de coisas que não agradam a Deus, e levando esses sentimentos para transmitir, porque na maior parte das vezes é assim, a pessoa leva os sentimentos e transmite os sentimentos ao seu próximo, transmite essas situações ao seu próximo, trazendo esta pessoa a um jugo que a Bíblia diz que esta presunção
não vem daquele que nos chamou. Esta forma de vida, esta forma de se entregar a Deus, não vem daquele que nos chamou. Esta tua dedicação, esta forma de viver como se não tivesse paixão pelo Evangelho, de se entregar à obra de Deus como se não tivesse paixão pelas coisas do Senhor, de se entregar talvez também às coisas carnais, de uma forma cada vez mais deliberada, não vem daquele que nos chamou. Isto acontece conosco que estamos aqui na casa do Senhor. Começamos a tornar coisas que a palavra de Deus, ela taxativamente condena nossas formas de vida, nossas formas de comunhão, nossas formas de nos relacionar. O que acontece com isto? A Bíblia diz que estamos a nos tornar a meter debaixo do jugo da servidão. Isto não vem daquele que nos chamou, meus queridos irmãos. Nós, como igreja de Deus, a Bíblia nos diz: vossa prática deve ser de salmos, vossa prática deve ser de hinos, vossa prática deve ser de louvor uns aos outros, de louvar a Deus. Vossa prática deve ser uma prática de exaltar ao bom nome do nosso bom Deus, porque estas coisas todas não vêm de Deus. As coisas que são boas, as coisas que talvez impedem de nós manifestarmos o fruto do Espírito Santo, de nós podermos experienciar o batismo no Espírito Santo, nós podermos ter experiências da concretização, do cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. Nós podemos nos exercitar no amor, nós podemos exercitar no gozo. Essa experiência, em algum momento parece ser simples, mas é uma experiência profunda, meus queridos. É uma experiência que alguém pode vir contar, dizer: eu experimentei uma coisa diferente. Uma experiência, por exemplo, de Estevão. Aquela experiência foi de uma presença do Espírito Santo tão tremenda na vida dele. Nós podemos ser, como diz Pedro, nós saímos alegres daquela situação, porque sofremos por causa do nome do Senhor Jesus. É uma experiência muito profunda, porque muitas das pessoas que não têm a graça, a presença do Espírito Santo, quando aparecem pequenas tribulações na sua caminhada, sem a presença de Deus nas suas vidas, eu vos digo, meus queridos, recuam, voltam. Por quê? Porque Deus não está lá com eles. O Espírito Santo de Deus não está lá com eles. Esta condenação que tem a glória ainda permanece na vida deles, ainda não se sobrepôs a graça de Deus, a libertação que nós temos em Cristo Jesus. Eles ainda não têm esta alegria. Isso só vai acontecer se nós continuarmos a nos exercitar na presença do Senhor. Caia chuva, seja sol, eu vou servir ao Senhor, seja em perseguição, seja em qualquer outra circunstância adversa, eu vou ser servo de Deus, vou viver a palavra de Deus e não vou me meter no jugo que não agrada a Deus. Versículo 13 diz que: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, esta carne que nos condenava, esta carne que nos oprimia, esta carne que hoje nós temos a felicidade de dizer que colocamos de lado. Hoje temos vitória em Jesus Cristo. Então, mas servimos uns aos outros pelo amor. Servimos uns aos outros por causa
do Evangelho, por causa da graça de Deus, não nos colocando debaixo da servidão da carne. Nós precisamos servir o Senhor, precisamos viver o Evangelho. As nações estão à nossa espera, as famílias estão à nossa espera, à espera da nossa vida em Cristo. A vida dos outros irmãos aqui na casa do Senhor estão dependentes de algum momento de nós mesmos. E nós precisamos ser estes instrumentos que, cheios da presença do Senhor, cheios da graça de Deus, não voltamos a trazer dificuldades para o exercício da vontade de Deus. Antes, a nossa vida é uma vida que tem esta graça de experimentarmos a alegria de estarmos na presença do Senhor. É claro que tudo isso se faz com ordem, se faz com decência, se faz com graça. Então é necessário que nós, como igreja do Senhor, não possamos recuar, porque nestas coisas todas, alguns vão se metendo pouco a pouco na perdição. A Bíblia diz que aqui muito bem, um pouco de fermento, ela vai levedando toda a massa. Fique atento, meu querido irmão, ao que o Espírito Santo está a dizer, às conversas que o irmão está a ter, às atitudes que o irmão está a fazer. Fique atento ao Espírito Santo, porque graças a Deus, este ministério que nos puxou de lá das trevas, nos trouxe aqui perto. Este Espírito Santo, ele é um Espírito que fala conosco. Ele diz, começa a te avisar, só que como tudo da carne anima, continuamos a ficar lá. Começa a te avisar, cuidado, não precisa de muita massa não precisa de muito fermento para levantar muita massa, assim se diz. Não precisa de muito tempo de conversa, se expor bastante, só precisa de um pouquinho só. Hoje um pouco, amanhã um pouco, e a soma vai sendo maior na vida de cada um, nos pensamentos, na mistura do Evangelho, numa vida que já parece ser uma vida supersticiosa, sincrética. O recuo vai se concretizando, vai se evidenciando na vida do crente, sem mesmo ele se perceber. A capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo te alertando, a cada dia ela vai reduzindo, por causa da exposição, por causa da vida em pecado, a sensibilidade quanto às coisas de Deus, ela vai se reduzindo. E os apóstolos perguntaram a Jesus, no livro de Lucas capítulo 13, perguntaram a Jesus, no versículo 12, não é versículo 12, é versículo 23, 13 e 23, e disseram-lhes, e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, disse, são poucos. Depois de perceber, apesar do Evangelho ter esta grande simplicidade, porque Jesus Cristo, uma das coisas que ele apresentava no Evangelho, era apresentar com uma simplicidade que só ele conseguia fazer. Perceber que é uma causa de efeito. E ele apresentava esse Evangelho. E eles perguntam, são poucos não que vão se salvar por causa disso. Abandonar as obras da carne e vir para Deus. Então Jesus aqui diz que por que entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É uma porfia, é uma guerra, abandonar as coisas que geralmente a carne nos convida a fazer. É uma peleja incansável. Nós podemos permanecer no auge da nossa fé, a crescer de graça em graça,
de glória em glória. Seria bom, meus queridos irmãos, que cada um de nós se identificasse, se identificasse com a causa de Deus, com a causa de Jesus. Cada um de nós, porque na maior parte das vezes pensamos que é para os outros, mas se cada um de nós, aqui nesta igreja, todos nós, compreendêssemos que a causa de viver no Senhor não é para os outros, mas é para nós, é para mim. Não é questão de eu querer me evidenciar mais do que os outros, mas é para mim, eu preciso. Há quem diz, não, os outros vão fazer melhor, mas é para você fazer melhor, é para cada um de nós aqui. Ler mais a Bíblia, interceder mais pela igreja, interceder mais pelos pastores, interceder mais pelo avanço do Evangelho, se expor mais em situações em que o Evangelho é necessário. Isso é função de cada um de nós, é necessário para cada um de nós, é bom, é importante e é necessário. Porque depois de você compreender que você estava perdido, pecador, e você perceber que sim, não tem outra coisa, não posso misturar o Evangelho, não posso fazer uma vida à metade, mas preciso me entregar na leitura, na oração, no louvor, no servir. Podemos ver, talvez estamos a repetir, voltando para uma causa mais de casa. Podemos estar a ver todos os mesmos jovens a servir ao Senhor aqui no louvor. Talvez é necessário o irmão cheio do Espírito Santo também vai servir aqui, sair também pregar o Evangelho lá. É uma coisa que a pessoa deve se identificar, perceber que eu preciso, porque se eu não continuar assim, a Bíblia aqui vem terminar desta maneira, porque diz que porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando esta declaração às vezes eu, quando penso nela, penso assim, é muito glorioso. Diz que quando o pai de família se levantar, existem casas que têm ordem mesmo, não ordem de brincadeira, e é esta parábola que Jesus vem trazer aqui. Casa que tem ordem, o pai mesmo, quando se levanta, pronto, é de noite. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, a Bíblia diz que e começardes a estar de fora, a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vou dizer, não sei de onde veio, de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Vamos entender depois porque eles bateram a porta. Quando o pai de família, nas nossas casas, tem uma hora, vale a pena que nós nas nossas casas já sabemos, né? A Bíblia diz que não sabemos a hora. Já se sabe, às 21 horas, 20 horas, 19 horas, ele levanta-se, tranca as portas, fica aí dentro. Quem está dentro de casa, permanece. Quem estiver fora de casa, permanece lá fora. Isto pode acontecer com alguns de nós aqui. Estando na casa do Senhor, vivendo de forma linear, ser uma devoção, ser uma entrega, nos expondo a situações que não agradam a Deus, vivendo como se não tivéssemos ao Senhor, e Ele levanta-nos. Porque nós pensamos, um dia qualquer, vamos recuar, vamos voltar, né? Já se conhecemos a Deus, estamos a passear um bocadinho aí em coisas que não têm interesse, mas um dia qualquer, vamos levantar, vamos voltar. E de repente acontece isto. O pai de família se levanta e cerra a porta e diz que o Senhor, Ele vai fechar a porta. E nós estamos de fora, é melhor. Vamos alterar as coisas. Estamos de fora alguns, porque eu não quero estar de fora, é a minha oração. Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, disse, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, temos comido, bebido
na tua mesa, Senhor, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vos sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. É um fim triste para quem esteve na presença deste Senhor, esteve na presença deste Pai, ouviu Ele a dizer a uma determinada hora: eu vou fechar as portas. Ele ouviu, e isto todos nós aqui já ouvimos que em alguma hora Ele vai fechar, e talvez pensamos: vamos voltar, vamos entrar, vamos servir a Deus, em algum momento das nossas vidas, vamos fazer melhor. Agora vamos brincando um bocadinho na cara, vamos fazendo um bocadinho das coisas que não têm interesse. Ele se levantou e fechou, e vieram-lhes e nós não queremos recuar, meus queridos. Para aquele que ainda não tem Cristo, ter esta oportunidade de poder hoje pedir a graça de Deus, ela sobrepôs sobre ele, e ele ser esta nova criatura, e passar a comer e a beber com este homem, com este pai de família, e passar a fazer parte da família de Deus. Mas nós que estamos aqui, que já somos essas novas criaturas, temos que aprender a nos dedicar mais, a sermos mais atentos à voz do Senhor, a sermos mais atentos à compreensão do Evangelho de Deus, porque isto irá salvar a nossa alma. Deus não diz: é verdade, eu vos conheço, vou abrir a porta. Não disse isso. Disse: não vos conheço. Vocês estavam ali, né? Comeram também. Beneficiaram-se da salvação, beneficiaram-se da libertação, beneficiaram-se da cura, beneficiaram-se dos milagres, ficaram ricos, viviam de boa maneira. Estavam bem por causa do meu Evangelho. Estavam, porque em parte existe esse estado na vida do crente, em que ele não vive o Evangelho de forma intensa, mas ao mesmo tempo as pessoas não lhe consideram, os mundanos lhe consideram crente, mas ele não está a viver da forma adequada o Evangelho. Quer dizer, a sua vida está naquela situação de ser morno, não está efetivamente em pecado, mas não está efetivamente a viver a vontade de Deus. Eu talvez possa dizer que essas pessoas são as que estão refletidas nesta passagem. Essa pessoa, para Deus, considera a pessoa como tendo recuado, porque está propensa a viver, a falar coisas que não têm a manifestação do poder de Deus, que pode estar propensa a viver coisas que não glorificam a Deus. E nós, meus queridos irmãos, não queremos que quando este homem se levantar, este pai de família se levantar e cerrar a porta, nos encontrar bem perto da porta, mas do lado de fora, porque estavas bem perto, estávamos mesmo a ver a glória de Deus. Sabíamos que há muito potencial, há muita coisa que eu posso fazer por Deus, que Deus pode fazer através da minha vida. Esta é uma percepção que muitos de nós podemos ter. Tem muita coisa que Deus pode fazer através da minha vida. Tem muitas coisas. Mas qual dessas muitas coisas estão a se evidenciar na tua vida? Qual dessas muitas coisas estão a se concretizar verdadeiramente na tua vida? O que é notável na tua vida em relação a Cristo? Não, pelo menos jogou os domingos, pelo menos jogou as terças ou as quintas,
Bom, depois eu volto à minha vida meio letárgica, meio dormida, sem graça de Deus. Queridos irmãos, vamos nos posicionar. Nós temos que fazer aquilo que muitas pessoas dizem, realmente fazermos um êxito no inferno e povoarmos o reino de Deus, primeiro com as nossas próprias vidas. Jesus disse que eu vou para casa, vou fazer uma morada. Não sei se esta obra foi concluída ou ainda não foi concluída, mas às vezes penso assim, que temos que dar trabalho a Jesus, fazer mais moradas para muitas pessoas, fazer mais moradas para muitos crentes, através de nós, como estilo de vida cristão, evangelismo cristão, nossas comunicações entre nós, cristãos, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Queremos, aqui neste lugar, temos uma problemática de excesso de recursos humanos para o serviço da obra do Senhor. Começamos a perceber que são muitos que estão a servir, e são muitos que estão a sair, são muitos que estão a trabalhar, não há falta. A pessoa diz, mas eu mesmo estou a ficar 1 mês, 2 meses sem tocar, não porque está-se a repetir, não porque está-se a repetir, porque todas as vezes uma pessoa diferente está-se a pregar são muitas pessoas cheias da graça do Senhor, estão a servir ao Senhor. Então, tem muitas pessoas para servir, mas se continuarmos a nos isentar da obra do Senhor, não falamos somente dessas situações evidentes, existem situações não evidentes, que também temos falta de irmãos fazendo esse trabalho, trabalhos que aparentemente não são evidentes, mas são coisas feitas por pessoas também cheias da graça de Deus. As pessoas não estão lá e nós precisamos de trabalhar para Deus, cada um de nós, porque é uma forma de retribuir, agradecer e vir ser encontrado por este pai de família dentro dos atos, quando ele se levantar para poder zerar a porta, ele vai te encontrar nos atos dele, fazendo a vontade dele. Então é uma boa forma de se conservar. Fazer a vontade de Deus é uma boa forma de se conservar, é uma boa forma de se conservar, permanecer no exercício da vontade de Deus, seja em qualquer lugar, seja em visita, seja em evangelismo, seja em qualquer coisa. Meus queridos irmãos, é uma forma maravilhosa de quando este Senhor levantar-se e fechar a porta. Certamente que naquela casa existiam os que estavam sentados com ele à mesa, existiam olhando para uma casa grande, existiam os que estavam a fazer outros cuidados dentro daquela casa. E esses somos nós que temos que nos posicionar e agradecer a Deus com a nossa própria vida. Amém, meus queridos irmãos. Com a permissão do nosso pastor, vou convidar a igreja da igreja para se levantar e nós vamos buscar a paz do Senhor neste momento. Cada um de nós precisa reparar a sua vida dentro de Deus. Este Senhor certamente vai se levantar e o querido irmão, a querida irmã precisa ser encontrada dentro da casa de Deus, na liberdade como Cristo te libertou, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade para glorificar a Deus, meus queridos, há liberdade para fazer as coisas com ordem de essência, há liberdade para poder entender as coisas de Deus, há liberdade para poder se servir, magnificar, glorificar com o teu coração, um serviço
ter feito com paixão, com zelo, com amor, com gozo, porque é necessário na vida do crente. Vamos orar. Santo Pai, nós queremos te glorificar na glória. Eu oro, Papai da glória, Pai amado, pela minha vida, Senhor, pela restauração, Pai da glória, Pai amado, por esta paixão, e andar na Tua presença. Entrego também, Papai da glória, cada coração neste lugar, Papai da glória, Pai eterno, para que, Senhor, se identifique com causa do Evangelho, Senhor, se identifique, Papai da glória, com a necessidade, Papai, de ser instrumento, Rei da glória, Pai eterno, na Tua presença, Pai. Queremos, Pai da glória, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Haja, Pai da glória, neste lugar, homens e mulheres, Pai da glória, Pai amado, cheios da Tua presença, cheios do Espírito Santo, cheios da vontade de Deus, cheios, Pai da glória, Pai amado, das ordenanças de Deus, Rei da glória, Pai eterno, para que, Senhor, não haja falta, Senhor nosso Deus, de servo algum, Papai, não haja falta, Rei da glória, Pai amado, Senhor, nesta casa, Rei da glória, desfrutando, Papai amado, da liberdade com que Cristo nos libertou, Rei da glória, Pai amado, pois não fomos libertos, Rei da glória, Pai eterno, para andar, Senhor, perdidos. Não fomos libertos, ó Deus, para, Papai da glória, Pai amado, não sermos usados pelo Espírito Santo. Não fomos libertados, ó Pai, para permanecermos, ó Pai, em trevas, ó Rei, mas fomos libertos, ó Pai da glória, para te glorificar, Senhor. Toma conta da Tua igreja, toma conta, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Restaura, Deus de glória, altares quebrados, restaura, Senhor, compromissos, ó Pai, rompidos, restaura, Papai, alianças, ó Pai da glória, contigo, Deus, e faça desta nação verdadeiros, ó Pai, mensageiros, aqueles, ó Pai da glória, que são, Papai amado, aquele fogo abrasador. Eis a Tua igreja, Pai, Papai da glória, fala com corações neste lugar, Senhor nosso Deus, ó Pai, fala com almas, fala com mentes, fala, Papai da glória, Pai amado, com vidas, fala com, Papai da glória, Pai amado, Senhor, corações que foram resgatados, Senhor, e derrama da Tua glória, restaura, Papai da glória, Pai amado. Nós queremos, ó Pai da glória, ser aquela igreja, Senhor, cada vez mais comprometida com a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Nós te damos graças, Senhor, e te agradecemos, Papai, porque o Senhor é Deus, o Deus de glória, o Deus de honra, aquele que é soberano, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus pela palavra que ouvimos.